Secretaria de Educação, a gente está de olho, a gente está observando. E agora, mais recentemente, a gente viu aí um episódio na última sessão que foi a denúncia de um desvio de função, né, uma pessoa ligada ao prefeito que estaria recebendo como professora, mesmo não estando na sala de aula. Eu quero deixar claro que essa é uma denúncia que tem fundamento, mas a gente não pode esquecer também, meu amigo, que é importantíssimo que a denúncia não tenha só um cunho político. A denúncia precisa ter um cunho de uma averiguação para o bem da administração pública se abra. Né? E é nesse sentido que o nosso mandato está indo. A gente não concorda com nenhuma irregularidade. Fiscalizar é a função máxima do vereador. Né? O que a gente não pode é fazer um campo de batalha, um braço de guerra, e para ver quem é que pode mais. Que às vezes é o que a gente está sentindo que acontece. Não vou entrar nessa briga. O que eu vou entrar na defesa do povo. Se existe um erro, esse erro precisa ser corrigido. Eu aponto, inclusive, erros, por exemplo, nesse área, na área da educação, por exemplo, de salas funcionando com 9 alunos. A gente não pode ter isso. E não é de agora, não. Isso é histórico. Você tem comunidades aqui que a escola funciona com 9 alunos numa turma. E aí você acaba tirando a possibilidade de investimento na educação, porque se você tem uma folha inchada, você não consegue investir, por exemplo, em reforma, em qualificação de professor. No cumprimento, por exemplo, do plano de cargos e salários dos professores, que tem vários itens que não estão sendo cumpridos. E não é de agora também. Agora, não existe salvador da pátria. Né? A gente precisa lembrar, não existe salvador da pátria. O que tem acontecido? As pessoas, às vezes, passaram todo o tempo adormecido, né? Elas não participaram, por exemplo, de um processo de organização de base, e de repente se arvoram como salvadores da pátria, mas quando a gente sabe claramente o que tem, é muito uma questão política. A questão é política. E essa questão política, eu acho que o povo ceabrense precisa entender, precisa perceber. O que a gente precisa é ter a compreensão de que Ceabra é maior do que muita gente, ou é maior que todo ser individualmente. Ou seja, o prefeito não é maior que Ceabra. O presidente da Câmara não é maior que Ceabra. Lauro não é maior que Ceabra. Ceabra precisa ter, de fato, uma visão séria na administração. E para ter uma visão séria na administração, a gente precisa desvincular essa questão política e pensar que a coerência da gente tem que estar relacionada, sobretudo, à questão do agir para o bem comum, do agir para a coletividade. E é nesse sentido que eu gostaria de lembrar o seguinte: o nosso mandato tem frequentado todas as secretarias. A gente já visitou a Secretaria de Obras, fazendo nossos questionamentos. A gente já visitou a Secretaria de Educação, inclusive com um documento com 13 pontos. 13 pontos elencados, pedindo providências e pedindo esclarecimento acerca das atividades daquela secretaria. A gente já tem visitado, por exemplo, a Secretaria de Agricultura. E nesse sentido, nós não estamos aqui depondo contra o governo. Nós estamos depondo a favor do governo. Porque toda vez que você depõe a favor da lei, você está depondo a favor do governo. Porque o governo precisa não apenas administrar com base nos desejos, nos intentos ou nos sonhos, mas o governo precisa administrar em consonância com a lei. O vereador precisa agir em consonância com a lei. E nosso mandato age em consonância com a lei.